Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o CPTS, o fundo de papel high grade da Capitânia. Quero conversar aqui com vocês sobre a estratégia do fundo, que faz um giro constante dos seus papéis, também sobre as operações compromissadas, já que esse fundo tem aqui uma porcentagem relevante, será que elas compensam? Além disso, quero comentar um pouquinho do ativismo da Capitânia, né? Essa casa, ela é muito marcada por esse ativismo no mercado, por essa provocação de liquidação de outros fundos, de instigação, no bom sentido da palavra, de outros gestores para movimentar o seu portfólio. E será que a Capitânia, que é o CPTS, está provocando o TRXF? Para quem não está entendendo o que eu estou falando, eu postei um vídeo ontem sobre o TRXF, falando ali de vendas de ativos. É a primeira vez que o fundo fala abertamente de vender mais ativos, de ter ali de fato uma estratégia de vendas, obviamente respeitando um preço interessante, mais ou menos como o HGRU. Será que a CPTS aqui, né, a Capitânia, através do CPTS, tem influenciado, ou pelo menos instigado o TRXF? A gente vai ver mais detalhes disso nesse relatório. Então vamos lá, valor de mercado do fundo 75,87, valor patrimonial 88,41, lembrando que são valores aqui do fechamento do relatório. Média diária do fundo de negociação, mais de 4 milhões, super tranquilo. Fundo muito grande, né? Mais de 214 mil cotistas. Aqui a gente tem a taxa de gestão do fundo, um pouquinho cara, mas ok, sem taxa de performance. Bom, vamos aqui ao resumo. E aí, quem quiser, já aqui no começo do vídeo, consegue ver um geral do fundo. Mas depois tem comentários interessantes. Então, comentário do gestor. A gestão pretende manter a estratégia high grade e a reciclagem do portfólio. Esse cenário que estamos vivendo, de abertura de curva de juros e queda de fundos imobiliários, torna desafiadora a realização de ganho de capital pela gestão, fazendo com que o resultado não recorrente do fundo contribua pouco para o resultado final. Traduzindo, a gestão não está conseguindo fazer aquela compra e venda que fez esse fundo se destacar nos últimos anos, aquele giro constante da carteira. Por sinal, pessoal, logo de início é que eu já falo, praticamente impossível acompanhar aqui a carteira desse fundo, principalmente quando ele está conseguindo girar. Tem que confiar na gestão. Bom, temos observado um aumento substancial nos casos de default e pedidos de carência. Acreditamos que o CPTS possua uma carteira resiliente o suficiente para passar por esse momento sem percalços. Distribuição de dividendos, então o fundo pagou 71 centavinhos, menor que o CDI, então o fundo vem sofrendo ainda um pouco. Quando a gente vê o acumulado dos 12 meses, ele bate o CDI. Movimentações da carteira, então foram adquiridos 954 milhões em crise, uma taxa média de IPCA mais 60, e foram vendidos 957 milhões em crise, uma taxa média de IPCA mais 6,58. Algumas dessas operações serão recompradas pelo fundo. Aqui é o grande core desse fundo, né? A estratégia deles mesmo. Alocação. Então, hoje o fundo tem 68,5% em CRIs, 29% em FIIs e 2,5% em caixa. Então, aqui a gente já vê o ponto de desafio do fundo. Além dele não conseguir fazer o giro aqui nos seus CRIs, ele tem uma posição relevante em FIIs, onde muito provavelmente, a gente vai até ver mais abaixo, o fundo está levando um prejuízo. Então ele precisa que esses fundos imobiliários se recuperem para ele conseguir fazer um giro, destravar esse valor. Acredito até que ele investiria em outros FIIs mais baratos ou até mesmo em CRIs, porque tem muita operação interessante, com risco-retorno muito atrativo, a taxas atrativas com devedores muito bons. Bom, top 5 maiores devedores aqui, né, em FIIs. Então, perdão, em CRIs. FII GTIS, Brasil Logistics, que é o GTLG, se eu não me engano, tá, pessoal? É o CRI de lá. FII General Shopping, HBR, Grupo Mateus e Via Varejo. Aqui, acho que ponto de atenção a Via Varejo, né? O fundo está com 392 milhões em compromissadas, 14% do PL. Essa alavancagem tem um custo de CDI mais 77 ao ano. Um custo um pouquinho caro quando comparado, por exemplo, ao custo que a gente vê lá no VRTA. Ele consegue até 0,6, mas também tem outras operações a 0,8. De qualquer forma, o gestor comenta bastante sobre compromissadas no relatório. Daqui a pouco a gente vai ver. Será que ela compensa mesmo? Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e também se inscrever. Principalmente se inscrever, isso ajuda demais o canal. Quando o canal rompe aqui algumas barreiras no YouTube, ele ganha mais engajamento. Então isso ajuda demais o trabalho. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada. Valeu! A despesa de juros acumulada e não realizada com operações compromissadas está em aqui menos 24 centavinhos por cota. Então o fundo eventualmente vai ter que resolver essa situação.
Carteira de crédito. O fundo possui 47 casos de crédito, representando 68,5% dos ativos. O segmento com maior percentual é logístico industrial, mais de 40%. Do total da carteira de crédito, 98,65% foi adquirida IPCA mais 6,54%. E 1,35% foi adquirida CDI mais 4,1%. O LTV médio aqui de 60%. Uma carteira high grade, né, pessoal? A gente consegue ver isso claramente. Carteira de FIIs. Alocações de FIIs, 34,4% em renda urbana, 25,5% em logística e 20% em lajes. Aqui a gente tem os 5 maiores fundos GTLG. Esse fundo está para ser negociado lá com o HGLG, então a gente vai ter que acompanhar. Vai ser aqui, acredito eu, interessante para o CPTS, tá? Principalmente se for ali através daquele esquema de cotas. HSRE, HBRH, TRXF, guardem isso, e aqui o NIL 11. Exposição de risco, 37,8% em contratos atípicos, 53,5% em contratos típicos. Um balanço ok, né? Cenário macro, pessoal, o vídeo vai ficar longo, compensa bastante a leitura, tá? Gostei bastante aqui do comentário macro deles, bem sucinto, bem objetivo, mas com bastante informação. Comentário do resultado por mês. Então aqui começa a parte realmente interessante do vídeo. Só para quem assiste o vídeo aqui até o final, que vai ter aqui detalhes muito interessantes. O mercado secundário de CRIs tem apresentado baixa liquidez e poucas emissões estão sendo realizadas. É algo que eu venho comentando aqui com vocês há muito tempo. Basicamente por quê? Porque devedores não querem se alavancar a taxas altas, assim como credores se tornam receosos quanto à capacidade de pagamento desses devedores. Para compensar você fazer uma operação aqui, né, nos fundos imobiliários, tem que pagar mais que a NTNB, que está muito alta. Então essa taxa tem que sair muito alta com muitas garantias. Então o credor vai ficar com medo mesmo, assim como o devedor. Em relação ao mercado de FIIs, no nível de preços atual, enxergamos um descompasso entre os preços dos FIIs e a economia real. Realmente, pessoal, a gente teve aí 6, 7 meses, olha, para fazer compras excelentes. Agora eles já reagiram um pouco e ainda tem coisa barata. Nesse sentido, pensando em destravar valor em posições que possuímos participação relevante, estamos convocando assembleias em alguns fundos para que seja realizada a prospecção de possíveis compradores para os ativos dos fundos, com o objetivo de fazer com que as posições atualmente marcadas pelo preço de tela convirjam para o preço dos ativos no mundo das negociações privadas. Pessoal, ele tem muitos fundos, tá? A gente pode olhar aqui no final, muitos fundos imobiliários. Porém, eu liguei aqui duas coisas, né? Fiz o vídeo do TRXF bem recente e eles informaram exatamente isso, que eles querem vender ativos para conseguir fazer o fundo valer o que na cabeça do gestor deveria valer. Muito em linha com o que foi colocado aqui no CPTS, essa provocação para ter novas vendas. Não foi chamada nenhuma assembleia ainda no TRXF, pelo menos que a gente saiba, não foi publicado nada. Porém, eu acredito sim que o CPTS sempre foi ali, no bom sentido, uma pedrinha no sapato do TRXF. Eu já vi algumas lives lá no TRXF, onde foram perguntados, né, foi perguntado aos gestores sobre essa questão do CPTS ter uma posição relevante no TRXF, se eles tinham medo até de um takeover, enfim, alguma coisa assim mais agressiva, e eles falaram que eles tinham uma relação muito boa com a CPTS. Eu não consigo indicar aqui uma live para vocês, porque eu vi isso há muito tempo, mas se vocês procurarem, vocês acham. E para o CPTS, se o TRXF sobe bastante, seria bem interessante. Ele conseguiria fazer um ganho legal, porque ele tem uma posição relevante. E foi o que eu disse, com esse dinheiro ele consegue comprar outros FIIs, se ele quiser manter essa alocação, ou até CRIs muito descontados. Bom, acreditamos que o CPTS possui uma carteira resiliente o suficiente para passar por este momento sem percalços. Bom, ele vai comentar aqui mais algumas coisas, eu vou resumir para vocês porque o relatório é grande, olha, 38 páginas, mas aqui ele comenta o seguinte, que o fundo possuía um histórico mais high yield, depois ele migrou para high grade, onde ele percebeu o seguinte, ativos high grade possuem uma liquidez mais elevada, e ativos high grade também possuem um menor risco de default. Quanto a menor risco de default, eu nem vou comentar, é intuitivo, né? Agora, quanto à liquidez, é algo que eu comentei aqui em alguns vídeos, acho que no VRTA. Quando você vai comprar uma operação no mercado secundário, o gestor que está comprando essa operação
por vezes ele não tem informação suficiente, porque é um mercado pequeno, um mercado que por vezes você não consegue tanto detalhe ali, mesmo você indo na securitizadora, indo ali na emissão do CRI, você não consegue tanta coisa. Então, vamos pensar que o fundo A vai vender uma operação para o fundo B, ok? Só que o fundo A, ele está ali acompanhando aquele devedor muitas vezes desde a originação, a estruturação da operação. E ele vem ali acompanhando por meses, anos. E ele começa a observar pequenos pontos para ele, que conhece muito aquela operação, que o devedor pode ter um engasgo ali daqui a alguns meses para pagar o CRI. Por N motivos, operações são diversas. Então, naquela operação específica daquele devedor que ele tem que vender X terrenos, ou enfim, que ele precisa fazer alguma coisa muito pequena que hoje, aos olhos de terceiros, não vai parecer nada, mas para aquele gestor do fundo A, ele sabe que vai dar problema. Ele vai no mercado e vai vender. Não tem nada de errado quanto a isso. O gestor do fundo B vai pedir informações, obviamente, vai ali estudar o caso e às vezes ele não vai encontrar nada. Só que o gestor do fundo A sabia que tinha uma coisinha lá no final. E não é má fé, pessoal. É simplesmente porque ele conhecia melhor a operação. Então, comprar no mercado secundário demanda muito trabalho. Obviamente que você tem operações muito óbvias. Você vai comprar um CRI, sei lá, Tecnisa, sabe? Coisas assim que são mais fáceis. Mas um CRI high grade, que seja um pouquinho mais difícil de estudar, já dá esse trabalho. Agora imagina um high yield. Dá muito mais trabalho. Então, por óbvio, como o gestor que está comprando um high yield ele vai ter menos informação, você vai ter menos liquidez, porque vai ter menos gestor interessado em comprar esse risco. Tanto o risco do high yield, quanto o risco dele comprar alguma coisa que ele não está vendo, que ali na frente vai dar problema. Então, para a estratégia aqui do CPTS, que é girar bastante, então ele gira, 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 ter high grade faz muito mais sentido. Gostei bastante. Devido aos pontos acima, dada a nossa experiência, o maior resultado entregue ao investidor pelo CPTS foi justamente após a migração do perfil da carteira para um perfil de menor risco. Desde então, fomos capazes de ter maior penetração no mercado primário e secundário de crédito privado high grade, dada a maior velocidade nas negociações do mercado secundário e a maior participação nas novas grandes emissões de CRIs, além da carteira ter ficado mais previsível e menos sujeita a eventos como defaults, fazendo com que o retorno entregue ao investidor fosse maior e mais recorrente do que antes dessa migração. Outro ponto, pessoal, eu vi muita gente entrando nesse fundo meses, um ano e pouco atrás. O fundo conseguia fazer muito giro, só que o preço dele estava muito caro. E qual que era o grande erro? Qual que é o grande erro? Um grande ponto para analisar esse fundo? Você tem que analisar o recorrente. Você não pode contar com o giro como recorrente. Então, quem gosta do fundo, é um fundo legal, uma gestora legal, e comprou a um preço legal, aí fez um bom investimento. E como que essa pessoa fez isso? Ela viu o recorrente, ela analisou a estratégia do fundo, ela viu esses pequenos insights que tem dentro de cada relatório, e aí, quando chegou no preço justo, ela foi lá e comprou. Olha, com esse dividendo recorrente nesse preço, vale a pena. E quando o fundo conseguir fazer giro, a cotação deve deslanchar, ele vai ter valorização na cotação e vai conseguir um yield on cost muito melhor, porque ele comprou lá atrás. Mesmo que a cotação suba e ele queira comprar mais, o preço médio dele vai subindo aos poucos, mas muito melhor do que você comprar lá no topo. Então, enfim, falando um pouco do relatório, um pouco aqui de tese de investimento com vocês. Ele coloca aqui que hoje, devido às quedas subsequentes dos ativos em carteira, acompanhando uma queda ainda maior do IFIX, o potencial aqui está em menos 1,20 por cota. Então ele fala que ele está sofrendo um pouquinho, principalmente nos fundos imobiliários. Então ele precisa que esses fundos recuperem para conseguir melhorar essa situação. A perspectiva para os próximos períodos é que esse número deva se recuperar, pois a carteira de recebíveis continuará a se recuperar com o atual nível de inflação e o custo de compromissadas deve se reduzir caso haja queda na taxa de juros e preço dos FIIs, e o preço do FIIs deve se recuperar no médio prazo, convergindo para a sua cota patrimonial. Então aqui são vários problemas que o fundo está enfrentando. Deflação aqui foi um, a gente consegue ver. O outro são os FIIs, ele está tomando um prejuízo grande, e também ele precisa que a taxa de juros diminua um pouco para que o mercado como um todo melhore e ele consiga voltar a fazer sua estratégia de giros. Operações compromissadas. Pessoal, acho que esse aqui é o grande ponto hoje de atenção do fundo. 14% do PL no momento atual é algo a se ter atenção. Operações compromissadas.
A partir do mês de setembro, quando a deflação passou a refletir no retorno da carteira, que é quase indexada ao IPCA em sua totalidade, essa estratégia passou a ser detratora do resultado do fundo, ou seja, estava mais caro você pagar ali a compromissada do que o retorno dela. Porque, pessoal, como que funciona? Uma explicação simples. Você colocou lá um ativo seu para ser a garantia e pegou o dinheiro. Você paga, como a gente viu lá em cima, CDI mais 0,77. Só que o fundo vai pegar esse dinheiro e vai investir, como a gente viu aqui, que é quase toda indexada a IPCA, em operações em IPCA. Então, que ele coloque lá um IPCA mais 6,5. Só que o IPCA foi negativo por causa da deflação. Então, ele vai receber menos ainda, vai receber pouco. Só que ele está pagando CDI, que geralmente não, historicamente, né, há muitos anos, é 0,10 menor que a Selic. Então, Selic em 13,75, CDI 13,65. 13,65 mais 0,77, esse é o custo. Então, começou a ficar muito complicado para o fundo. Nos últimos meses, com o retorno da inflação, o retorno total da estratégia de compromissadas tem oscilado entre positivo e negativo em sua média próxima a zero. Então, hoje, segundo eles, né, nem positivo, nem negativo, nem lucro, nem prejuízo, na média está próximo a zero. Aí que está, compensa segurar essas operações? Aí ele coloca aqui a resposta. Conforme mencionamos na página anterior, a nossa perspectiva para os próximos períodos é que esse número deve se recuperar, pois a carteira de recebíveis continuará a se recuperar com o atual nível de inflação e o custo das compromissadas deve se reduzir caso haja queda na taxa de juros, que já começou a ser precificada no mercado. De fato, a gente viu aí, né, nos últimos dias, semanas, o mercado reagindo um pouquinho. Só que ele depende que a Selic caia, para o CDI cair, para o custo cair, a gente tendo uma inflação, e isso aqui voltar para o campo do positivo. Aí que tá, compensa? Não sei. Eu sei que o investidor tem que estudar o caso e falar, eu concordo com essa tese, quero manter compromissadas no meu portfólio, mantenho o fundo. Se não, sai do fundo. Obviamente tem outras coisas a se analisar, mas essa é uma delas. No preço de fechamento do dia 31, o fundo aqui negociava menos de R$ 76, então era o yield implícito de 9,4. Eu marquei aqui para gente, mais ou menos no preço atual, está entre aqui 77 e 78, que dá mais ou menos aqui já no IPCA líquido, tá? Sem a taxa de administração, é algo entre 9 e 9,12. Bom, seguindo, aqui ele coloca, né, a grande estratégia do fundo, que é realmente esse desinvestimento, investimento, esse giro. Então, 92 CRIs já foram desinvestidos. Muitos dos fundos de CRIs nasceram... esse ponto foi interessante. Muitos fundos de CRIs nasceram ou cresceram praticamente no cenário pós-pandemia. A maior parte deles nunca testou sua carteira no mercado secundário e nunca girou ou recebeu o principal dos papéis. Ou seja, muitos fundos aqui são novos e ele recebeu ali juros, parcelinhas, ou enfim, da forma que foi estruturada, e não chegou ao ponto ali de ter amortização, ou seja, o CRI ainda não acabou, e ele não vendeu no mercado secundário para saber se aquela operação tem liquidez. Quero sair, esse CRI está com problema, o CRI não acabou ainda, quero vender. Tem alguém para comprar? Para vender, você tem que ter alguém para comprar. Então é interessante, tem muitos fundos nessa situação, fundos muito novos. Pessoal, quem é investidor iniciante, foca em fundo com histórico, fundo que tem aí um PL maior, que você vai ter menos volatilidade. Vai no mais simples, no mais óbvio, depois vai para teses mais complexas. Bom, foram transações desembolsadas num cenário de juros muito baixo e que ainda não foram testadas, na nossa opinião. Ele coloca aqui que, né, a gente tem crise, os principais devedores, já com bastante problema, e eles acreditam que os problemas vão aumentar caso o juro não caia rápido. Fundos high yield, né, pessoal? A gente realmente viu isso. Neste contexto, estamos bem confortáveis com a qualidade de crédito aqui da carteira. Pessoal, basicamente é isso. Tem muitos gráficos aqui agora. Eu vou partilhar esse vídeo mês que vem. Eu foco um pouco mais no gráfico, um pouco menos aqui sobre investimentos de uma maneira geral. Como eu disse, acompanhar aqui as posições do fundo é muito complicado. A gente consegue ver aqui basicamente as movimentações. Então, comprar um pouco de SADI, um pouco de HBCR 16 via oferta e aqui vender um pouquinho de TRXF. Teve algum pico no TRXF? Devem ter vendido. Enfim, mas pessoal, basicamente é isso o fundo. Para quem é cotista dele, tem que entender a estratégia, um pouquinho diferente dos outros fundos. Para quem não é, precisa estudar, entender, ver se está alinhado e aí sim montar uma posição. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda. Beleza? Espero que tenham gostado. Se sim, deixa o like, se inscrevam. Lembrando, o grupo do nosso Telegram na descrição no comentário fixado. Quase 300 pessoas já, hein, pessoal? Muito obrigado. O grupo crescendo bastante. Valeu!